Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Em eterna mutação, meu ser se reinventa. Cada dia uma nova cor, uma nova forma. Meu corpo, um mapa em constante transformação. Minha alma, uma dança de sonhos e esperanças. Renovado viver, em cada gesto, cada passo, um capítulo novo a ser escrito. Entre esboços e incertezas, eu me descubro. Na fluidez de existir, encontro meu ser. Vacilantes esboços, traços incertos, no espelho vejo fragmentos de um todo. Minha jornada, uma obra-prima inacabada, mas cada linha um testemunho de coragem. Minha transição, um poema vivo, versos de autenticidade e resistência. Em cada transformação, sou mais eu. No infinito de ser, sou plena, sou livre. E é assim que hoje a gente começa a conversar sobre transição de gênero. E eu não quero falar aqui sobre dados, como eu falo sempre, né? A ideia não é trazer dados, números e necessariamente trazer estatística, é conversar mais abertamente num campo mais subjetivo do assunto, para a gente pensar o que é isso que a gente chama de transição de gênero, o que algumas pessoas consideram que existe um caminho a ser perseguido, um caminho a ser percorrido, e mais que isso. Muitas pessoas acreditam insistentemente, seja essas pessoas cisgêneras ou trans, que existe um destino para o qual nossa transição se encaminha. E aqui eu repito, a transição de gênero ela não é um destino, ela é uma jornada. E eu digo ainda mais que é uma jornada sem fim. Quando a gente pensa, né, no nosso gênero, no nosso corpo, na nossa existência, no lugar que a gente ocupa na sociedade, a gente acaba correndo para vários lugares de interpretação do que é o nosso corpo, de como nós nos identificamos enquanto pessoas, para onde a gente está seguindo, o que a gente precisa fazer para afirmar a nossa expressão de gênero. E tá tudo bem a gente ter esses questionamentos. A nossa vida ela é feita a partir do contato com as outras pessoas, aí a gente vai vivendo, vai conhecendo mais coisas, mais formas, mais subjetividades e vamos ora se identificando, ora não se identificando, ora se aproximando mais de um lugar, se afastando mais de outro, ou se aproximando de vários lugares e a gente vai crescendo enquanto pessoas, enquanto criaturas, enquanto seres que estão ali em constante transformação. A ideia por trás do que a gente chama de transição de gênero marca alguns questionamentos possíveis, e não que não exista transição, mas que não nem por isso nos deixa de questionar, né? Quando fala transição de um gênero, quer dizer que a gente está saindo de um gênero e indo para outro, né? A gente foi colocado no mundo, colocaram um gênero sobre nós, falaram você é isso, você é aquilo, e a partir de um dado momento, quando essa identificação com aquela marcação que nos deram não faz sentido, não representa a nossa existência, aí nós buscamos outro lugar de habitação, outra identidade, nós vivemos a identidade que nos marcou desde cedo, mas que por vários motivos e por vários caminhos, a partir de vários discursos, a gente se afastou daquilo, ou por vezes a gente achou até que não existia aquela possibilidade, que tínhamos um problema, um defeito, que era um erro pensar o que a gente pensava. E é nesse caminho de não saber o que a gente é, de não entender, e às vezes de faltar nomeações ou representatividades na mídia, na vida, a gente acreditou por muito tempo que pertencia àquele gênero ao qual nos colocaram, ao qual disseram, você é isso, você é aquilo. No caso, você é um menino ou você é uma menina. Quando a gente cresce, quando a gente vai se desenvolvendo, porque até mesmo na fase da infância isso pode acontecer e geralmente acontece, a gente percebe, não, eu não sou isso aqui que estão me falando. Algumas pessoas, na melhor das hipóteses, vão conseguir
olhar para si, entender que não é aquilo e vivenciar outro caminho, outra vida. Outras vão demorar muito mais tempo por conta de todo um aparelho de regulação da subjetividade, do gosto, do desejo, do percurso, um aparelho de instituições, por exemplo, religião, família, escola, amizades, o Estado. Tudo isso vai construindo nessa pessoa um lugar de impossibilidade de questionamento, inclusive. E essa pessoa pode levar muito tempo para que um dia, numa hipótese muito boa, ela se descubra. Ela se entenda, ela se perceba uma pessoa que não é necessariamente aquilo que fizeram. Seja num caso mais inicial, quanto num caso mais tardio, entre aspas, porque nunca é tarde para ser quem nós somos, a gente passa por essa transição. A gente sai de um lugar o qual foi colocado e passa a ocupar um outro lugar, que pode ser qualquer outro lugar. Mas essa transição, ela é do modo simbólico. Não significa que naquele momento nós deixamos de ser o que éramos antes. Na verdade, naquele momento em que se diz, né, de iniciar a transição de gênero, a gente está fazendo a transição de uma expressividade, da expressão da identidade de gênero, de como a gente consegue se expressar. Que no fundo a gente sempre soube que aquela roupa que nos vestia, aquela identidade que nos colocaram e nos impuseram, não nos representava. E a gente começa a construir novas maneiras de olhar o mundo, novas maneiras de entender o nosso corpo, o nosso desejo, a nossa vida, a nossa expressão, a nossa identidade de gênero. Tudo isso para dizer que transição de gênero não é uma coisa linear, não é uma coisa que acontece de um único jeito e que sugere, portanto, um caminho para cada pessoa que é idêntico. Transição é um processo que não é linear justamente porque para cada pessoa envolve um aspecto e uma experiência de vida, às vezes única. Vai ter coisas em comuns, né? Pessoas trans compartilham muitas coisas em comum entre transição de gênero, como, de repente, como lidar com a família, como lidar com as amizades, mudanças que vão acontecendo no próprio corpo, mudanças estéticas, e tem muitas trocas importantes entre as pessoas. Mas transição de gênero seria isso que eu comentei, né? Que vai se desenvolvendo ao longo da vida, que nós vamos ali, dentro do nosso processo de transição, saindo de um lugar onde fomos colocados por muitos anos, ou então onde nem percebíamos que éramos colocados, e que vivemos aquilo, às vezes, com uma profunda inconformidade. Tem pessoas que vão viver um processo de um gênero que não é o com o qual ela se identifica internamente, com mais força, só que não vão viver esse período num incômodo profundo. E acho que isso é importante a gente falar, né? Porque tem muitas pessoas trans que desde muito cedo já perceberam esse incômodo, perceberam essa desidentificação com aquele gênero, perceberam que aquele gênero não representava a sua vivência, só que viveram aquilo num incômodo profundo, um incômodo tão grande que era difícil de esconder para o mundo, era difícil de esconder para si, era difícil que algum mecanismo de controle social, como essas instituições que eu falei, desse conta de abafar aquele incômodo. Esse é um caso que pode acontecer, com certeza. Mas também tem o caso de pessoas que viveram nesse lugar e que não necessariamente tiveram esses incômodos profundos. Elas vão ter esses incômodos de inadequação, de inapropriação, de não conseguir se apropriar da própria identidade, só que por algum outro lado e por vários motivos como esses de controle que eu falei, ou por falta de referenciais também, o que vem junto, né? Se você vive num meio conservador, religioso, profundamente fundamentalista, você vai ter pouquíssimo contato com outras vivências porque não pode, é pecado, é do demônio. E por não ter esse contato, você acaba acreditando que não existe outro mundo. Você vai se sentir diferente no seu corpo, você vai sentir que você não performa ou não tem vontade de performar as mesmas coisas que pessoas que são assignadas com o mesmo gênero que você. Só que para você, como não existe um outro referencial que aponte para um pode ser outra coisa, você acaba falando, é isso que eu tenho, né? Vamos lá. Então, até aqui, o incômodo em relação ao gênero assignado ao nascer é uma coisa que é confusa mesmo. A gente não tem uma coisa dita socialmente ainda, não é aberto esse diálogo profundamente nas famílias, escolas, nos meios políticos e públicos, para que todo mundo tenha acesso. E por causa disso, cada pessoa, a depender do contexto que ela vive, a depender do local, da região, da religião e tudo mais, isso interfere em como essa pessoa é capaz de olhar para si, em como essa pessoa é capaz de entender a si mesma. E aí,
a gente fala, não é linear. A transição ela passa por muitos lugares. Muitas pessoas pensam na transição apenas como o momento em que uma pessoa decide viver de acordo com seu verdadeiro gênero. E é também. Só que a transição ela é muito mais que isso, né? Transicionar de gênero se a gente for pensar num jeito mais subjetivo, é a gente começar a lançar mão de vários elementos ao nosso redor para, primeiro, questionar o gênero que foi assignado ao nosso nascimento, questionar o nosso desejo, e aqui eu falo de desejo de todo tipo, emocional, sexual, afetivo, de interpretação do mundo, de conhecimento do mundo. Eu falo também de várias maneiras de perceber como que o nosso corpo é representado socialmente e como que ele é representado por dentro, e às vezes não é coerente. A expectativa que tem para um corpo que é igual ao nosso, nem sempre as pessoas vão entender e vão olhar do jeito que a gente olha. E é daí que a gente fala, né? Existem diferentes aspectos dentro da própria ideia de transição. Muitas pessoas vão seguir caminhos diferentes e tudo isso vai depender de como essa pessoa, de fato, começa a se identificar. A transição ela vai ser uma transição social, no sentido de que você pode mudar o seu nome social, você pode deixar de usar aquele nome que você recebeu de nascimento, que muitas pessoas chamam de nome morto, outras vão chamar de nome antigo, nome de batismo, não importa. Mas você não quer mais usar, você vai usar outro nome, que a partir de então será chamado de nome social. Você vai escolher o seu nome, você vai pensar no nome que te representa, e essa escolha, ela é só sua, e essa troca de nome, hoje em dia a gente tem, né, as retificações de documentos, de RG, certidão de nascimento, e de várias outras documentações, que a gente pode, numa medida social, colocar. É social e legal ao mesmo tempo, né? Porque tem a ver com leis, jurisdição. Então, é a maneira como a gente coloca socialmente aquilo que nós estamos entendendo. Como a gente coloca para o mundo aquilo que representa quem a gente é. Tem um meio médico também, que tem a ver com a questão de hormonização, a questão de cirurgias de adequação, depilação. E adequação não é uma palavra boa, tá? Mas é o que algumas pessoas usam. Mas eu chamo de, se fosse pensar em adequação, muito mais no sentido de você se adequar ao que você acredita que você é. Não se adequar a uma estética social e a uma estética que esperam. Mas como que você, dentro da sua internalização e entendimento do seu próprio gênero e da sua identidade, como que você se coloca dentro disso, de um jeito que te agrade. Então aí a gente tem, né, os aspectos das transições de gênero que seriam sociais, igual eu falei, e legais também, médicas, e também tem o emocional, que é desde você fazer uma terapia em relação a como que está o seu processo de transição, se entender, se aceitar nisso, porque é sempre um conflito, né? Você vai sair da transição, vai passar por essa transição de gênero, sair daquilo que socialmente foi colocado e construído para você, e nesse momento que você sai, nesse momento que você se questiona, vem várias cobranças, vários sentimentos de culpa, porque a cisgeneridade, que é esse sistema que vai rotular pessoas a partir da genital, se tem pênis é homem, se tem vagina é mulher, e a partir daí tem todo um conjunto de expectativas que o corpo com pênis e o corpo com vagina tem que cumprir, e ele tem que cumprir desde sexualidade, desde gestos, falas, movimentação das mãos, o tom a entonação da voz, até a estética de roupas, profissões e etc. Desde tudo isso que existe produzido pela cisgeneridade, até o modo como você se vê, tudo isso é baseado numa grande produção da culpa. Porque quem não performa como performa a expectativa cisgênera, se sente culpado. Por quê? Porque está fazendo errado. A gente vê a ascensão, já teve uma pequena queda, mas está tendo uma nova ascensão das clínicas de reabilitação, né, que são clínicas de conversões sexuais que vão atender pessoas LGBTs para que elas voltem a ser heterossexuais e cis. Voltem a ser por quê? Porque a sociedade acha que todo mundo é assim. Que as pessoas são naturalmente heterossexuais e naturalmente cisgêneras. Ou seja, só pode existir no mundo homens e homens só se atraem por mulheres e mulheres só se atraem por homens. E assim ficou. E todo mundo que não está nesse enquadre precisaria passar por uma clínica de conversão sexual. E essas clínicas têm crescido em grande apoio e em patrocínio, inclusive, pela igreja, patrocínio pela sociedade, que é muito conservadora. E tudo isso vai produzir em nós uma culpa de pertencimento, que será
que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô realmente caminhando? Será que realmente eu tô pensando? Eu não sei o que eu tô fazendo. Será que eu tô no caminho mais adequado? E quando para essas pessoas falta um convívio, falta uma comunidade, falta um meio que apoia essa prática, essa ideia, esse sentimento, esse desejo, essa transição, fica tudo ainda muito mais difícil. Fica tudo ainda muito mais complexo, porque essa culpa, esse sentimento, e essa culpa vai aparecer em outros momentos, nos olhares, no ônibus, no metrô, na rua, na vizinhança, nos encontros que antes a pessoa assumia uma outra identidade, e a partir da sua transição, ela vai assumindo outra identidade que naquele meio em que ela frequentava possa ficar estranho. Tudo isso reforça uma culpa. Tudo isso reforça como que as pessoas se entendem e se percebem no mundo. Isso é uma transição de gênero e não tem um fim. A transição de gênero não tem um lugar onde você chega e você fala, bom, agora sim eu cheguei no meu ponto e agora eu sou o que eu sou, para sempre. E eu vou falar no final por que isso infelizmente não é assim, ou felizmente por outro lado. Mas vamos pensar, em exemplos práticos. E eu não acho que eu sou um exemplo de nada para esse mundo, não sou um exemplo de vida para essa sociedade, mas como eu estou fazendo um podcast chamado Devaneios Filosóficos, e a pessoa que faz esse episódio, esse podcast, todo esse trabalho que leva o nome Devaneios Filosóficos sou eu, e minha história ela passa por isso, e isso passa pela minha história, vou contar então talvez de alguns pontos, como que para mim foi esse processo. Para quem quiser saber um pouquinho mais de detalhes e tudo, vão lá no episódio de número 25, que chama A Igreja Evangélica e o Racismo. Como aqui no meu podcast eu tenho duas capas, uma para falar sobre não monogamia, que é o bloco de não monogamia, que é uma capa laranja, amarronzada, assim. Tem também um bloco geral, que é da capa cor-de-rosa, para falar de vários temas. Esse episódio 25, a Igreja Evangélica e o Racismo, tá na capa rosa. Dão lá uma olhadinha, quem quiser saber um pouco mais, pensar um pouco mais a respeito. E lá eu explico bastante coisa sobre esse processo religioso. Mas agora falando do processo religioso no contexto de identidade de gênero, de relação e tudo, e junto com o processo do racismo também, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre, Durante muitos anos da minha vida, eu fui uma criança que não fui o que a gente chama hoje de criança viada, ou uma criança bicha, ou uma criança afeminada, coisa do tipo. Eu nunca fui essa criança. Sempre fui uma criança mais sensível, uma criança que se afastava de certa forma daquelas brincadeiras, daquele gosto por coisas que socialmente é atribuído ao menino, ao homem. Nunca me agradou tanto, mas a minha estética, em tese, o meu modo de falar, em tese, não era dos mais afeminados, não era tanto assim. A minha delicadeza existia, mas ainda não era lida no entorno desse jeito profundamente. Então eu fui uma criança criada na igreja desde o meu nascimento. Meus pais já eram da igreja, meus avós e assim por diante. E quando eu vou crescendo nesse projeto social, nesse projeto humano, religioso, fundamentalista na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja profundamente fundamentalista, profundamente, e a gente pode pensar com todas as palavras, viu? Profundamente impositiva, trabalha na coerção, na culpa, trabalha a partir do medo, a partir da intimidação e da punição. Então, olhem ali, nesse episódio 25, que eu explico bastante coisa detalhadamente. Embora não seja uma generalização o que eu vou dizer, mas muitas pessoas que vivem em contextos fundamentalistas acabam escondendo, acabam guardando para si a sua expressão de gênero, a sua expressão de sexualidade, a sua expressão de desejo pela vida, pelo corpo, pelo mundo, porque se expressar isso ali, além de todos os signos que a gente aprende, como culpa, como proibição, como pecado, como futura punição divina, a gente tem todo um sistema articulado entre pessoas e entre instituições e entre discursos que vão nos coibir, vão nos produzir num lugar de ressentimento, culpa, medo e bastante apreensão. E muitas pessoas acabam não podendo expressar isso, e não é nem muitas vezes, que eu gosto de falar também, porque a pessoa não sabe o que ela é. Às vezes ela sabe o que ela é, mas também pode ser porque a pessoa não parou para pensar a respeito disso, justamente porque não lhe foi dado tempo. A igreja, como a Congregação Cristã no Brasil e as correlatas, elas têm uma construção muito profunda
da proibição, da culpa, do ressentimento, das violências institucionais clássicas que a gente conhece dentro do fascismo, inclusive. Entre elas, a gente tem aquela questão de que é colocado que o caminho ele tem um único sentido, o conhecimento ele é adquirido só pela Bíblia. Eu já cansei de ouvir isso, né, de que as pessoas falavam para mim que a Bíblia era o único livro que a gente precisaria saber para dar conta de qualquer âmbito, qualquer espaço da nossa vida. Então a Bíblia era um livro completo, não podia ficar lendo outras coisas, estudando outras coisas, a menos que fossem outras coisas que reafirmassem a Bíblia. Também você não podia assistir programas, você não podia assistir filmes, você não podia frequentar espaços onde não fossem espaços religiosos, ter amizades que não fossem religiosas, não podia se relacionar afetivamente, sexualmente com pessoas de outras religiões. Tinha que ser pessoas da mesma religião, e que na congregação cristã no Brasil, que é um pouco mais rígida do que outras, você não podia namorar uma pessoa que não fosse também da congregação. Podia ser congregação em qualquer lugar do planeta, mas tinha que ser da congregação cristã. E aí a gente vê, né, como que esses lugares, como que essas construções, elas vão produzindo no indivíduo, na pessoa, um sentimento de que tudo que ela pode ser vai acontecer dentro daquele espaço. Vai acontecer dentro daqueles regimentos, dentro daquelas normas. E aí, talvez as pessoas pensem, mas também, né, pessoa religiosa deve passar uns negócios, né? Ainda bem que eu não sou. Só que não é tão diferente assim. A depender da bolha, a depender do contexto que cada pessoa vive, mesmo não tendo uma criação religiosa, a pessoa ainda assim tem uma criação restrita ou restritiva, que é colocada em que campo? No campo do escondimento, né? Daquele lugar de esconder. Nem sei se existe a palavra escondimento, mas releva. No campo do esconder o sentimento, esconder outras perspectivas, o mundo onde a gente não tem representatividade, um mundo onde a gente não tem lugares para olhar para quem nós somos, referenciais para guiar outras possibilidades de vida, é um mundo que vai direcionar a gente a acreditar que só existe um jeito de viver e que, se a gente não vive esse jeito onde é colocado, quer dizer então que talvez nós estejamos no caminho errado. Quer dizer que talvez nós estejamos num caminho que não é o caminho escolhido pela humanidade, por Deus, e daí a gente vê, né, vários lugares de tentativas de suicídio, pessoas em estados profundos de depressão, em contextos de adoecimento psicológico, porque às vezes é uma coisa não nomeada, e daí a importância de ter espaços para falar, para ouvir, para entender histórias, porque a gente passa a acreditar que se o modo como a gente se sente por dentro, mesmo que não tenha um nome, ele é assim, diferente do que se espera que a gente seja, parece que nós estamos com uma doença inominável, inominada, uma doença que não vai ter cura. E no fundo a gente não tem doença nenhuma, a gente só quer ser quem a gente é. E ao longo da minha criação foi isso, né? Eu fui crescendo com todas aquelas expectativas sobre mim, sobre meu corpo, sobre a minha existência, que era crescer, ser um homem, me relacionar com uma mulher, namorar, noivar, casar, ter filhos e constituir uma família. E assim foi por muito tempo, né? Me relacionava só com mulheres, me casei com uma mulher. A gente não teve filhos, ainda bem principalmente no contexto exato do casamento que eu tive, né? Mas a gente não teve filhos, mas foi isso, foi um casamento super heteronormativo, com a vivência muito heteronormativa, muito pontuada nas expectativas sociais, até que certo ponto alguma coisa mudou. Alguma coisa começou a ter nomes, nomeações. Eu entrei para a faculdade antes do casamento. Quando eu me casei, eu estava no meu mestrado. E a gente vai vivendo a vida, vendo coisas, aprendendo. Eu fui fazer parte do meu mestrado no exterior, fiz uma parte dele na Europa, né? Eu fiz na USP com uma parte na Europa. E quando eu volto, eu já volto com outra visão também. Porque você vê que lá acontecem outras coisas, as pessoas pensam outras coisas. Eu chego aqui, eu começo a ter mais contato também com escrita, com rede social, com meu início de publicar coisas lá em 2015, como eu conto no primeiro episódio do meu podcast. E aí eu começo a entender que a vida ela é plural. A vida tem mais coisas do que tinha ali na minha redoma. E é mesmo assim, mesmo com essa criação restritiva, mesmo com esse lugar impositivo, a coisa que eu mais ouvia das minhas amigas, até porque eu tinha alguns amigos, geralmente eu tinha o meu melhor amigo, não por acaso eram pessoas mais afeminadas, não tinham um jeito muito masculino de ser, ótimo, né? E as amizades, eu tinha muita amizade com mulheres, com pessoas que
tinha outros pensamentos, outras vivências, e eu cansei de ouvir de mulheres, as minhas amigas, elas falavam quase que sempre: ai, Androne, mas você nem parece que é um homem. Não, mas não quero te ofender, não que você não seja homem, mas é que o jeito que você fala as coisas, como você pensa, como você elabora o que você está pensando, não parece um jeito que um homem faria. Eu já ouvi isso, assim, muitas e muitas vezes. Porque eu não gostava de brincar das brincadeiras que os meninos brincavam, não gostava de futebol, sempre achei um saco. Futebol, o ambiente futebolístico, achava assim a coisa mais chata do mundo e acho até hoje assim insuportável. Assistir jogo de futebol é uma coisa que eu nunca faço, nunca fiz, e se eu tiver que fazer vai ser porque me obrigaram e me torturaram a fazer isso. Eu não gosto dessas coisas que a maioria dos meninos gostam, que é coisa de super-heróis. Eu já tive alguns bonecos, porque eu tive 3 irmãos, né? E eles gostavam muito, e a gente vai brincando e entra um outro aspecto. A gente vai pertencendo a um grupo, a gente vai pertencendo a um espaço, a gente vai pertencendo a um meio, onde a gente acaba se construindo também nesse meio e acaba se produzindo também nesse lugar para você pertencer. A gente quer pertencer ao grupo, e quando a gente quer pertencer a um grupo, às vezes conscientemente, às vezes nem tanto, às vezes nada consciente, a gente acaba se associando aos valores daquele grupo, a gente acaba se assimilando naquele grupo para que a gente tenha o quê? Fluidez no grupo, pertencimento, reconhecimento, validação. E aí, né, tanto os irmãos e os amigos dos meus irmãos, eu acabava que em alguns momentos eu também gostava de algumas coisas que eles gostavam, ou, o que eu acho mais provável, eu me colocava nesse lugar de gostar e eu me permitia fazer o que eles faziam. Então, tinha os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, tinha lá os bonecos de alguns super-heróis, eu até desenhava algumas coisas do tipo, mas acabava que não era tanto quanto meus irmãos gostavam e gostam até hoje. Então, desde muito cedo, eu me afastava um pouco disso, eu ficava sempre com a minha mãe, se estivesse em casa fazendo coisas e comidas, etc. Eu estava na cozinha perguntando para minha mãe o tempo todo o que ela está fazendo. O que você está fazendo? Quando ela saía de casa, ela e meu pai iam para a igreja ou para algum outro lugar, ou à noite, quando eles estavam dormindo, eu era aquela pessoa que organizava com meus irmãos, no caso, meu irmão mais velho e minha irmã, de fazer uma limpeza em casa, né? Então era muito engraçado que meus pais iam dormir, ou então eles saíam de casa, e a gente começava a arrumar a casa, decorar a casa, deixar tudo arrumadinho, limpinho, bonitinho, e eu ia mexer aonde? Na cozinha. Eu gostava muito da cozinha, de cozinhar, gosto até hoje, é uma grande coisa para mim, é uma grande demonstração afetiva, é uma grande forma de estar bem comigo e de demonstrar afeto para as pessoas. E eu gosto muito disso, né, da cozinha e todas essas coisas que socialmente falam que é coisa de mulher, né? E que a gente sabe que, na verdade, coisa de mulher é tudo que ela quiser. Coisa de mulher é o que ela quiser fazer, onde ela quiser estar, o que ela quiser produzir. Mas que, na ocasião, era muito delimitado naquele contexto que eu vivia, o que era coisa para homens e o que era coisa para mulheres. E às vezes só para homens e só para mulheres. E cozinhar e fazer comida era uma dessas, né? E eu me construí nesse lugar de gostar mais disso. Eu gostava mais de conversar com as mulheres, de estar com as mulheres, de pensar as coisas que elas pensavam. Eu era uma grande pessoa confidente das mulheres. Muitas mulheres contavam muitas coisas para mim e falavam: eu tô contando para você, mas é porque você não parece esses homens que a gente conhece. E assim foi indo, mas nada disso, até o momento, me fez questionar profundamente se a minha identidade de gênero era homem ou mulher. Eu só seguia, porque tem um outro aspecto, né? Ser um homem cis e ser uma mulher cis na sociedade te dá mais fluidez social, te dá vantagens para quem é de fato, dá privilégios. Mas para quem não é e performa isso, dá vantagens, né? Ou te tira de lugares de desvantagens. E para mim estava super tranquilo, super vantajoso ser aquele lugar, mesmo com desidentificações não nomeadas, e assim foi indo. Só que aí teve um momento que foi um combo de mudanças, que aí a gente começa a mudar muitas coisas ao mesmo tempo na vida, e uma coisa vai puxando a outra, como se fosse vai derrubando a outra, como se fosse numa cadeia de efeito dominó. E essas mudanças que vão acontecendo, por exemplo, em 2016, mais ou menos, para 2017, ali começa a minha mudança em relação à religião. Eu começo a me afastar da ideia de religião, até que 2017, realmente tchau para sempre. Eu saio desse lugar da religião, saio desse lugar de Deus, Deus não existe mais para mim. E a partir do momento em que a gente começa a romper
essas cadeias institucionais que vão delimitar e desenhar o nosso gosto e delimitar e desenhar os nossos aspectos de vida, é a partir desse momento, pelo menos na minha vivência, que uma série de outras coisas vão sendo derrubadas. É quando eu saio da igreja que eu consigo vivenciar, no sentido psicológico, a minha orientação sexual sem a culpa de que um Deus estaria me punindo por ter pensamentos que não são adequados para um corpo como o meu, uma sexualidade que foi colocada para ser a minha. Então, quando eu começo a pensar em homens, em relação com outros homens, desejo sexual e afetivo profundo por outros homens, num contexto onde Deus não existe mais, esse é um lugar em que eu consigo elaborar, que eu consigo pensar a respeito, que eu consigo olhar para mim e falar, nossa, tanto tempo pensando, e tanto tempo desejando, e tanto tempo querendo a vida que eu posso ter, e aí eu descubro que o que me impedia, o que me fechava na minha concha, travada e colada, era no fundo a noção de que Deus me proibiria, de que haveria uma punição para isso. E aí a gente vai percebendo, vai passando o tempo, vai passando as coisas, e a gente vai percebendo que, na hora que Deus deixa de existir, a gente começa a olhar para o nosso próprio corpo. A gente começa a olhar para o nosso próprio desejo. Essas instituições, tipo família nuclear tradicional, que é o homem, a mulher e seus filhos, a família que coloca a heterossexualidade, a cisnormatividade como regra, a igreja que coloca o seu corpo destinado ao cuidado de Deus. Você vai cuidar das coisas de Deus, Deus é o responsável pelo seu corpo, pelo seu gênero, pela sua sexualidade, e você deve tudo a Deus, você acaba esquecendo que existem caminhos possíveis. Mas mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, a família ocupa esse lugar de uma reprodução religiosa do cuidado, mesmo não mencionando o nome Deus. E a família, quando colocada acima de tudo, ela é colocada não só como símbolo de respeito e símbolo de cuidado e atenção. A família é colocada nesse lugar mesmo de quase que uma autoridade e, em muitos casos, de autoritarismo. A gente acaba percebendo, né, que a família ocupa esse lugar onde a gente acaba devendo para essa família todo um processo de adoração quase. E esse processo de veneração, adoração, respeito é tão grande e tão absolutista, é uma coisa tão assim colocada num lugar soberano que a gente acaba passando por cima do nosso desejo para tentar agradar uma família, porque nós aprendemos que a família é tudo para a nossa vida. Mas como que a família pode ser tudo para a nossa vida? Não é a família que a gente conhece, essa família que a gente conhece, colocada sob uma ética fundamentalista, religiosa, que quer impor sobre as pessoas, sobre as suas crianças, a maneira como elas devam se identificar, a maneira como elas devam se sentir no mundo e se colocar enquanto seres humanos. Esse tipo de família que não amplia o horizonte da criança, dos seus filhos, dos seus componentes, e que não permite que eles possam ser o que eles são, mas que impõe regras, que impõe normas e que impõe normatividades que participam do discurso generalizado, essas famílias são super problemáticas. São famílias que adoecem a si e adoecem as pessoas que passam por dentro delas também. Esse tipo de família faz mal para as pessoas. Mas também esse tipo de família é um tipo de família desenhado no projeto de necropolítica, no projeto que mata as crianças, que mata as pessoas. Quando não tira a vida, no suicídio, até no homicídio, são pessoas que matam a subjetividade, matam os sonhos, matam os desejos. Então esse tipo de família, eu gostaria muito que acabasse para sempre. Porque quantas pessoas trans, quantas pessoas que no momento que se identificam, entendem e assumem para si aquela identidade de gênero que as representa, elas são expulsas de casa, são colocadas para fora do seu lar, são abandonadas ou são mortas. Quantas? Eu não fui uma pessoa expulsa de casa, porque quando eu assumi para mim a minha identidade, a minha orientação sexual e o que eu poderia ser, além de toda aquela construção rígida que eu tive, eu já não morava, eu não estava mais na casa da minha família, eu não morava mais com meus pais, não morava mais com a minha mãe, não estava mais com eles, eu estava num outro momento de vida que me possibilitou, inclusive, pensar sobre isso longe das grades da prisão, que é a religião, que é a família nuclear tradicional. Mas uma coisa é certa, né? Eu não fui expulso desses lugares, mas acabou que com o tempo esses lugares também me rejeitaram. Eu sempre fui uma pessoa muito popular na igreja, né? Uma pessoa muito conhecida e às vezes até reconhecida, porque eu era daquele tipo de pessoa
que a gente ainda vê muito até hoje, né, no meu comportamento, de fazer as coisas com muita intensidade, com muita autenticidade, querer realmente fazer muito bem feito. Então eu era uma pessoa que fazia tudo e fazia tudo com muito brilho, com muita vontade. E eu tinha muitas amizades, tinha muitas pessoas ao meu redor ali e me acompanhava. Eu ocupei vários cargos na igreja. Eu já cuidei do som, já cuidei das crianças, dos jovens. Eu já fiz excursões, eu tocava violino na igreja. Tenho esse violino até hoje, inclusive. Mas eu ocupava muitos cargos ali na igreja, já fiz muita coisa e era muito reconhecido por isso. Quando eu saio da igreja, quando eu abandono essa noção de Deus e tudo mais, todo aquele grupo de pessoas, inclusive um grupo até fixo de pessoas que frequentavam a minha casa, casais que frequentavam a minha casa, que sempre me convidavam para sair, que sempre estavam comigo, quando eu saio da igreja, essas pessoas desaparecem da minha vida. Desaparecem da minha vida, param de falar comigo, não me procuram. E quando eu saio da igreja e eu assumo a minha orientação sexual, a bissexualidade, pansexualidade, e começo a falar disso nas redes, inclusive nas redes sociais, falar muito, escrever muito a respeito, aí que some mais ainda. Mais ainda. E depois, então, né, da minha transição iniciada, aí pronto. Acho que da época da igreja, pessoas com quem eu conversava, assim, eu posso me enganar. De repente eu posso estar esquecendo, mas tem uma pessoa ou duas no máximo com quem eu converso e tenho amizade, que eu tenho conversa com a pessoa de amizade tanto quanto era antes. Mas uma dessas pessoas, na verdade, quando eu conheci, a gente era da igreja, eu era auxiliar de jovens dessa pessoa, mas a gente se afastou por um tempo e quando a gente se reaproximou, nem eu nem essa pessoa ia mais para a igreja. Então, acho que a gente se identificou nesse ponto também, né? E a gente tem amizade até hoje. Mas, de modo geral, perdi todos os contatos, perdi todos os lugares que eu frequentava. E, assim, eu não tenho vontade de frequentar mais também. Mas não teve nenhuma adequação de, vamos tentar um outro ambiente para a gente construir nossas amizades. Não tem. Até com pessoas da minha família, eu não falo hoje, por conta de gênero também, por conta da identidade de gênero. Até pessoas da família que vinham muito na minha casa, gostavam muito da minha presença e de vir na minha casa, simplesmente nunca mais me procuraram. Porque é isso, né? É uma aberração. Para essas pessoas é uma aberração, é um problema. Nossa, o que essa pessoa tem? É do demônio. Tudo isso é do demônio para essas pessoas. Mas aí a gente vai perdendo esses espaços. Então, a parte da transição, quando a gente começa esse lugar de olhar para si com mais cuidado, com mais amor, com mais permissão, é um lugar também de perdas. Só que, por outro lado, é um lugar de muitos ganhos também, porque a gente faz novas amizades, a gente tem novos lugares de pertencimento. Eu faço muitas outras amizades hoje com pessoas que me conhecem do jeito que eu sou. Algumas me conheceram nesse processo de transição e continuam minhas amizades até hoje com muita intensidade, e são pessoas que a gente sabe, né, que a gente vai levar com a gente no nosso coração, na nossa vivência, na nossa vida, e que a gente vai garantir outros espaços de pertencimento, com outros lugares de olhar para o nosso corpo e com outras pessoas que também estão se permitindo nesse ponto. E essa é uma coisa muito rica da transição. Esse aspecto grupal que a gente vai conhecendo e construindo outros mundos, outros modos de existir. Mas esse lado, né, da igreja, da religião, das instituições familiares, estatais, educacionais, enquanto métodos de retenção do seu desejo, porque é importante para o Estado que o desejo das pessoas não sejam vividos na sua pluralidade. A diversidade pode ser um grande problema para o Estado quando esse Estado tem interesse de uma monocultura, tanto afetiva, quanto de gênero, quanto de qualquer coisa, para poder vender os produtos melhores e para poder controlar as pessoas com mais garantia. Quanto mais próximas de um ideal as pessoas são, menos estratégias de controle o Estado precisa criar. Então, a ideia de homogeneizar comportamentos, de uma limpeza dos hábitos, de uma limpeza do gosto, de uma limpeza do desejo e produção do nojo sobre as diferenças, para o Estado, para a religião, para a família, para tudo isso, é muito importante porque a gente sistematiza o modo de controle. Então, se as pessoas estão querendo viver aquilo que elas são, se elas estão querendo utilizar de suas corporeidades, dos seus desejos, dos seus planos e projetos, se elas querem fazer isso representa um problema, tanto para a família quanto para o Estado. E
manter essa rigidez, manter esse lugar duro de controle é a melhor coisa que pode ser feita para manter as pessoas escravas, para manter as pessoas aprisionadas dentro de um sistema de sofrimento e que não é vendido como sofrimento, é vendido como norma. Por isso que as pessoas acham que o normal é ser monogâmico, o normal é ser hétero, o normal é ser cisgênero, o normal é ser branco. E aí as pessoas acabam atribuindo a si uma falha, porque elas não estão conseguindo ser. Ninguém vai conseguir ser essa imitação ideal de ser humano porque o ideal não existe. Quem se aproxima mais tem mais privilégios e quem não se aproxima ou é retaliado por causa disso, ou vai sofrer o sofrimento psicológico de sentimento profundo, de não adequação. E agora, a gente indo para um outro ponto, né, para um outro lugar, para a gente pensar sobre transição de gênero. Eu falei que existem vários caminhos que as pessoas vão percorrer, desde o caminho social até o caminho legal, até o caminho médico, o caminho emocional. E são vários modos e momentos em que esses caminhos acontecem. E dizer, o principal que eu quero dizer aqui, né, repetir, na verdade, que a transição de gênero, ela não é um destino. A gente não vai se destinar, a partir do momento que a gente começa uma transição, a chegar num lugar específico, num lugar pontual, num lugar onde, uma vez ali, você está pronto para ser o que você é para sempre. A transição, quando ela é colocada nesse lugar de destino, e aí é o meu pensamento a respeito, a gente está se colocando num lugar quase que de reprodução do que a gente viveu na cisgeneridade, que é produzir um destino. Você está destinado a ser homem ou mulher, e existe um lugar onde você tem que manter para sempre isso, porque você não pode sair desse percurso. Quando na identidade de gênero, na transição de gênero, na saída da cisnormatividade, a gente pode ser outra coisa o tempo todo, a gente pode viver outra coisa o tempo todo em um processo constante de permissividade, poder ser quem a gente é. Imagina, você tá aí na sua identidade de gênero, travesti, pessoa transmasculina, pessoa não binária, gênero fluido, e você simplesmente está se permitindo ser o que você sente e que você quer. Você faz modificações corporais e você está aí se permitindo fazer o que você quer fazer no seu corpo, na sua vida, sem ter que dizer, aqui eu não posso mais porque a minha identidade não compreende esse lugar que eu estou pensando. Talvez eu estou pensando demais porque pessoas na identidade de gênero que eu tenho não fazem isso. É você poder fazer o que te der vontade. Isso também é transição. É transitar entre os lugares, é transitar entre as diferentes formas de expressão da sua vida. Não existe um jeito certo de ser travesti, não existe um jeito certo de ser homem trans, não tem um jeito certo de ser mulher trans, transmasculino, transfeminino, não binário, não tem um lugar para o qual você chega e esse lugar te define. Isso daí é uma imposição que vem influenciado, inclusive, pelas questões cis-heteronormativas. A gente aderir a essa lógica, aderir a esse lugar onde a transição ela tem um fim, é a gente aderir à lógica da cisgeneridade, inclusive em momentos em que a gente vê pessoas trans falando que você não é trans porque você transicionou depois que você teve essa fase adulta, com a sua vida financeira estabilizada, com títulos, etc e tal. Assim é fácil transicionar. E a pergunta é, poxa, vocês querem que as pessoas transitem de um lugar para o outro? Vocês querem que as pessoas transicionem de gênero, mas é a partir da violência? Sabe, as pessoas falam, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim, pessoas trans, né? Às vezes até pessoas cisgêneras, mas falando coisa do tipo, assim é fácil transicionar, né? Quero ver transicionar do jeito que eu transicionei, passar pelo que eu passei, pelo sofrimento que eu passei. Esse quero ver é um lugar que a gente entende que pode ser aquela coisa... Você fala isso, mas se fosse de outro jeito, talvez não fosse igual. Só que aí tem uma questão muito do discurso, né? Esse quero ver como que a sua vida seria, é quase um desejar que a pessoa, qualquer pessoa trans, passasse por violências para ser uma pessoa trans. É como se a sua vivência enquanto pessoa trans fosse validada pelo lugar da dor, pelo lugar do sofrimento. Então, ser uma pessoa trans é ser uma pessoa que está sofrendo. E a gente sabe, obviamente, que no nosso mundo, no nosso modo de vida, o que acontece hoje é que as pessoas estão de fato ali sofrendo, estão de fato ali vivenciando aspectos da sua existência que são dolorosos. Que ser uma pessoa trans no Brasil não é uma coisa fácil nem simples, mas, por outro lado, a gente também sabe que não deveria ser assim.
espero, né, que as pessoas saibam, que aceitem que não deveria ser desse jeito. Por isso, quando eu falo em outros episódios aqui também que a questão da transição, de ser uma pessoa trans, não deveria ser uma corrida pela opressão. E o que significa, né, falar que é uma corrida pela opressão? É falar que existe essa corrida onde, para você ser uma pessoa trans, você tem que ter sofrimentos e opressões no seu currículo. Que se você não tem isso, você não é uma pessoa trans. Aí fica aquela coisa, uma pessoa fala que é trans, a outra fala, mas você fala isso, mas você não sofreu preconceito. Ah, porque você não foi maltratada. Ah, porque você não teve isso, você não teve aquilo. E isso te afasta de ser uma pessoa trans? Eu critico a noção de família estruturada nessa monogamia, nesse lugar cis heteronormativo, mas quer dizer então que se uma pessoa que teve, por uma boa sorte, uma família boa que acolheu, que recebeu essa diferença, que acolheu a sua transição de gênero, que acolheu todos os seus processos, quer dizer então que essa família, ou melhor, que essa pessoa não é trans o suficiente? Eu acho que é um pouco sobre a gente olhar com cuidado, com respeito para o nosso processo e entender que nós estamos em constante mudança. O corpo está em constante mudança. Não é porque você não fez uma hormonização que você não é uma pessoa trans de verdade. Não é porque você não sofreu todos os preconceitos que a gente escuta por aí que você não é uma pessoa trans de verdade. Não é porque ainda você não teve condições simbólicas e materiais, muitas das vezes, e estruturantes da sua vida para poder expressar o seu gênero, que a sua identidade de gênero não existe. Esse é um ponto importante. Às vezes a gente confunde e mistura a ideia de identidade de gênero com expressão de gênero. E muitas vezes a nossa identidade de gênero não está sendo questionada dentro de nós. Nós sabemos o que nós somos. Seja uma pessoa cis ou uma pessoa trans. Às vezes a gente fala, não, eu não sou um homem, eu não sou uma mulher. Eu sou qualquer outra coisa menos isso. Só que o contexto em que a gente vive, por vários motivos repressivos e opressores, não permitem que a gente saia dali, não permitem que a gente olhe para o mundo de um jeito que nele a gente se encontre num lugar de aconchego, num lugar de poder ser quem somos, e isso nos afasta e nos impede da nossa expressão de gênero acontecer. E a pessoa não é menos trans porque ela não consegue fazer isso ainda. Às vezes faltam recursos materiais para hormonização, para fazer um tratamento que a pessoa precisar fazer antes da hormonização. Faltam recursos materiais para procurar um acompanhamento psicológico. Falta rede de afeto, falta rede de apoio, falta realmente liberdade na vida da pessoa para ela poder expressar o seu gênero. Não quer dizer que ela não seja o que ela é. Quantas pessoas que fazem tudo isso escondidas? Quantas pessoas se escondem nos seus lugares para poder vivenciar o seu momento de vestir uma roupa que ela queria, de fazer um gesto, de fazer uma dança, de falar o que queria falar, só em grupos muito confidenciais, porque se ela fala isso na família, se ela fala isso em alguns outros núcleos de vivência, ela vai ser reprimida, vai ser proibida ou até mesmo agredida, verbal ou fisicamente. Aí essas pessoas não conseguem se mostrar, quer dizer que elas não são pessoas trans por causa disso? A gente aprende na cisgeneridade, no processo racial, a classificar pessoas pelo corpo. A gente olha o corpo, classifica, identifica e rotula a pessoa por aquilo que nós estamos vendo. E aí quando a gente vê uma coisa e a gente não para pensar antes, a gente age só pela nossa classificação, pela nossa rotulação do que é ou não aquele corpo, né? E é a partir daí que, fazendo essa classificação, essa rotulação, a gente define quem é aquela pessoa. E só porque ela tá de um jeito, a gente não trata ela com a devida empatia, com o devido cuidado que aquela pessoa e aquele corpo mereceriam e merecem. Daí que eu sempre falo para as pessoas, né, que vivem errando pronomes por aí. Gente, por que vocês não param com esse negócio de vocês ficarem sempre produzindo uma leitura social da pessoa a partir do corpo da pessoa, do que vocês viram? Por que vocês não param de olhar para uma pessoa e chamar de ele ou de ela só porque pareceu para você ele ou ela?
Vocês não conseguem olhar para essa pessoa e chamar num pronome neutro? Porque quando você chama no neutro, você está dizendo que você não está definindo aquela pessoa. Mas quando você começa a treinar o seu olhar só pela marcação direta, o tempo todo você está dizendo para aquele corpo: eu te leio assim porque a sociedade me disse que você é isso. A sua voz é grossa, você é um homem. Ah, você tem pelos na barba, você é um homem. Ah, você não tem seios, você não é uma mulher. Ah, você não tem barba, você não é um homem. Então a gente começa nessa leitura preconceituosa, transfóbica. Vamos mudar também, porque a transição de gênero, e aqui fica a dica, ela não é só sobre a pessoa que está transicionando de gênero. Ela também é sobre as pessoas que convivem com essa pessoa. Então, se você não é essa pessoa que está transicionando de gênero, mas você convive com alguém que está fazendo esse processo, respeite, acolha, receba essa pessoa. Se você é essa pessoa, se cuide também, se acolha também, não aceite violência só porque é uma amizade, uma família e tal. E aí, falar de pronomes é uma outra coisa, né? É sempre muito comum pessoas que estão iniciando o seu processo ali de transição, mais da sua expressividade de gênero e tudo, falarem: qual pronome você usa? Ah, eu uso todos, pode me chamar do que vocês quiserem, ele, ela, elo. As pessoas falam isso, às vezes, no começo de uma transição, porque tá com medo de se autoafirmar mesmo, tá com medo de romper com um lugar com o qual ela não se identifica, mas perder espaço em outros lugares, perder grupo, perder amizade, perder acolhimento. E aí, para não ter esse medo de ter que lidar com o pronome que foi dito errado, a pessoa fala que usa todos os pronomes. Eu sempre digo, e outras pessoas também falam por aí, se você dá a liberdade para a cisgeneridade te chamar do pronome que ela quiser, ela vai exercer sobre você a leitura social. Se você dá para o outro a liberdade de olhar para você e te dar o pronome que a outra pessoa quiser, você está dando o direito daquela pessoa exercer sobre você o que ela aprendeu com a cisgeneridade. E a cisgeneridade ensina a classificar corpos dentro do binário homem e mulher, ele e ela, dele e dela. A pessoa vai olhar para você e vai achar que você é uma mulher, vai achar que você é um homem e vai te chamar de ele e dela, não necessariamente porque você permitiu, mas é porque muitas vezes ela não aprendeu a fazer diferente. Quando você dá essa liberdade da pessoa te rotular a partir do que ela quiser, ela vai fazer aquilo que ela sabe fazer. E não vai produzir nem nela o desconforto de te chamar num pronome que está dentro de uma leitura social apressada sobre você e vai te reduzir também uma possível frustração de que a pessoa não está errando o pronome, já que pode ser qualquer um. Esse é um artifício que, durante o processo de transição, às vezes a gente permite para tentar evitar sofrimento. Só que o tempo vai passando, você vai se olhando no espelho, vai se identificando mais para um lado que para o outro e vai percebendo que o pronome que colocaram em você quando você teve seu sexo assignado ao nascer não te representa e às vezes te incomoda. E aí vai começar a ter uma dor das pessoas te chamarem do jeito comum. Então vamos pensar também como que a gente tem dado autorização para as pessoas tratarem o nosso corpo. Eu sempre falo com muita categoria, sou uma pessoa muito categórica. Não me chamem no masculino. Eu falo para me chamarem no feminino, mas também se me chamarem no neutro, tá tudo certo. Mas não me chamem no masculino. Eu já coloco esse corte logo de cara, porque eu sei que a partir de vários atributos as pessoas vão querer deduzir o que eu sou e é uma maneira de dar poder à cisgeneridade. A gente precisa, sabe, construir essa saída também desse lugar. Para muitas pessoas vai acontecer de lugares distintos esse modo de se identificar. E eu repito, não caiam nessa ideia de que existe um jeito certo de ser trans. Não caiam nessa falácia, nesse lugar, nessa armadilha violenta de que tem um modo certo de transicionar. De que para você ser uma pessoa trans você tem que fazer uma cirurgia ou que você tem que ter uma performatividade que te coloque num lugar que vai te causar sofrimentos sociais ou pior de tudo, que para você ser uma pessoa trans você tem que ter passabilidade. Você tem que se aproximar, se você é uma mulher trans, se aproximar o máximo possível do que entende-se por mulher. Ou que se você é um homem trans, você tem que se aproximar o máximo possível do que se entende por homem. Não existe isso, tá? Não precisa se colocar nesse dever. E você tem que fazer isso no tempo que for possível
para você. A dureza que a gente tem na nossa sociedade, tão transfóbica, tão misógina que a gente conhece, é tão grande que nem depois da morte você está na garantia. E é por isso que lá no começo eu falei que a transição de gênero é uma jornada sem fim. Ela nunca se completa. Essa semana eu ouvi uma notícia que eu já escutei outras e outras e outras vezes de uma pessoa trans, de uma travesti, que morreu e que no seu funeral a família mandou e avisou lá no lugar que prepara o corpo para colocar na urna, né, no caixão, para tirar toda a maquiagem, para tirar todos os acessórios, para cortar o cabelo, colocar uma roupa de homem, colocar um terno, tirar toda a maquiagem, deixar uma estética como se fosse um homem. E aquela pessoa vai ser enterrada como se fosse um homem com o nome morto daquela pessoa. Então, assim, não tem garantia de que a nossa identidade vai ser respeitada nem depois da nossa morte. Às vezes, por toda a vida, a gente se identifica de um jeito, quando morre, na referência à morte, na referência à pessoa, é tudo no nome morto, no nome antigo. Então, a transição de gênero, ela não acaba. Ela é para sempre. Ela é durante toda a nossa vida. E se em algum momento da sua vida você transicionar para um outro lugar de gênero, permita-se. Permita-se o equívoco, permita-se a mudança, permita-se entender novos lugares, permita-se ser aquilo que a cisgeneridade nunca vai deixar a gente ser. A gente fala muito de disforia de gênero, né? De que é uma pessoa que está com aquela questão de que o seu corpo não representa, o seu corpo não é bom, o seu corpo está doendo e está causando sofrimento na pessoa. E de fato isso existe, né? Tem muita gente que passa por esse processo de disforia, que é um processo de não se conformar com o seu corpo. Mas a gente fala pouco também do processo de euforia. Muitas vezes o que estão chamando de disforia, que é essa busca por uma identidade, por usar roupas da identidade que a pessoa está buscando ali, de querer colocar o seu corpo naquele outro lugar, e falar que isso é uma disforia, porque a pessoa está rejeitando, está tendo como se fosse uma aversão ao seu antigo eu. E na verdade a pessoa só está tendo uma euforia em relação ao seu novo eu. A pessoa está tendo a euforia em relação ao seu gênero, a sua identidade, que agora está podendo ser descoberta, que agora está podendo ser vivida, ser transformada, ser entendida e compreendida nesse lugar que a pessoa por muitos anos ou foi silenciada, ou ficou nesse plano de não saber nitidamente, ou foi proibida de saber. E agora que a pessoa tem esse acesso, agora que a pessoa tem esse lugar de entendimento de si, aí a pessoa fica eufórica, porque ela quer viver o seu gênero, quer viver a sua vida, quer comprar roupas quando tem condição de comprar, quer usar adereços, quer usar ornamentos, quer ser, sabe? Quer fazer uma maquiagem, quer colocar um piercing, quer fazer qualquer coisa no seu corpo, e agora ela pode fazer isso, e a gente tende a pensar que ela está fugindo da outra identidade de um modo disfórico, e às vezes ela está simplesmente tendo a euforia em ser quem ela realmente pode ser. Eu agradeço muito pelas amizades que eu tive, que eu construí nesse meu processo de transição de gênero, nesse meu processo de orientação sexual, de saída da igreja. Eu perdi muitas coisas, muitas amizades, mas eu ganhei muitas outras também. E eu agradeço profundamente muitas amizades que eu tenho, tanto pelas conversas, que são coisas extremamente importantes, quanto pelo apoio que as pessoas dão de várias formas. Apoiando, por exemplo, dando roupas. Eu tô aqui num brechó, lembrei de você, tem essa roupa, manda uma foto. Eu comprei um negócio aqui que eu lembrei de você. Aí compra um delineador, compra uma maquiagem, compra um perfume, compra uma sandália, compra coisas e fala, você quer que eu compre tal coisa pra você? Aonde eu tô? E você fala, compra esse, eu te dou o dinheiro. Então esse lugar onde a gente também tem esse acolhimento das pessoas que apoiam, que ajudam a gente a se entender mais, se aceitar melhor nesse espaço de quem nós somos, é uma coisa muito valiosa. A transição de gênero nem sempre ela é fácil, nem sempre ela vai vir com abertura e possibilidades, mas quando isso acontece, a gente também precisa valorizar muito para não cair num lugar também de desconfiança profunda do mundo e não aceitar ajuda, não aceitar proximidade, não aceitar carinho. A gente perde muitos lugares, entre eles o afetivo, né? Depois que eu aceito a minha orientação, a minha identidade de gênero, depois que eu coloco a minha identidade de gênero no mundo, eu já falei isso várias vezes, né? Não tenho nem como contar quantos foram os momentos da minha vida em que, depois de fazer a transição, e iniciar a transição, na verdade,
as pessoas acabam também se afastando de mim até no âmbito afetivo. Quantas vezes eu já perdi a vontade de usar aplicativos ou qualquer outro meio porque não tem curtida, porque o desejo por mim diminuiu muito, justamente por conta das fotos que eu coloco, né? É uma foto que foge do padrão, que foge da estética esperada por uma pessoa como eu. E as pessoas acabam olhando para isso e olhando para isso com um lugar meio de desconforto, porque foge do que a sociedade espera. A gente vai deixar de ser o que a gente é por causa disso? A gente não pode, né? A gente existe, a gente resiste, a gente mantém a nossa identidade. E nos aproximamos de pessoas que vão conversar com a gente, nos aproximamos de pessoas que nos aceitam como nós somos e que vivenciam conosco as nossas mudanças. É isso que a gente faz, é isso que nos mantém em vida. E eu falo sempre para vocês, transição de gênero nem sempre é fácil, mas pior do que qualquer coisa é a gente se prender dentro de uma gaiola e a gente achar que essa gaiola é o único lugar possível para a gente ir. A gente não tem uma obrigatoriedade de olhar para o nosso gênero, de olhar para a nossa história de vida e achar que ela tem que ser perfeita do começo ao fim. A gente precisa se unir também com outras pessoas. Sigam pessoas trans nas redes sociais, olhem o que essas pessoas trans estão falando, pensem como que essas pessoas trans estão vivendo as suas próprias vidas e olhe para você, sabe? Veja o quanto de potência tem dentro de você, o quanto de alegria tem em você, quanto você pode vivenciar da sua história e da sua maneira de ser a partir do seu olhar para fora, do seu olhar para onde você pode existir. Uma das estratégias cisgêneras e heteronormativas para que a gente nunca saia do lugar de questionar nossa identidade é produzir sobre nós uma certa noção, uma certeza de que o nosso caminho onde nós trilhamos é o natural. É fazer com que uma identidade que foi colocada sobre nós tenda a gerar menos incômodos. Como que isso vai ser feito? Criando milhares de representatividades sobre a cisgeneridade. Quando você olha ao seu redor, tudo ao seu redor grita cisgeneridade, tudo ao seu redor grita normatividade de gênero, normatividade de produção do comportamento, do desejo, da história, da estética, e a partir daí o incômodo tende a ser menor. Só que ele não desaparece. Ele tende a ser menor no âmbito da identidade. Você vê para todo lado, tudo é cisgênero e heteronormativo. Aí você acha que, bom, eu sou isso, então tô dentro do normal, né? Só que falta, às vezes, um empurrãozinho. Falta, às vezes, um olhar para fora da jaula, da janela, e falar, nossa, mas eu não sou exatamente isso que eu achei que eu era a vida inteira. E, às vezes, a pessoa nem achou que era isso a vida inteira. Mas ela se produziu num lugar onde também ela se convence que era isso. A minha pergunta fica para quem é cis, né? Quando foi que você soube que você é uma pessoa cisgênera? Quando foi que você soube que você é uma pessoa que está dentro da sua identidade de gênero e que isso não te incomoda? E por quê? Como que você sabe que você é uma pessoa cisgênera? Como que você tem essa ideia de quem é você, de qual é o seu gênero, de por que você gosta só das coisas que você gosta, por que você faz só aquilo que você faz? Quanto disso é uma acomodação do seu desejo num lugar social amplamente aceito e quanto disso é você se protegendo de não ter que lidar com todas as questões que surgem quando você abre uma caixinha para pensar fora dela? Quanto disso tudo é você e quanto disso tudo é o medo de você olhar para quem você é por dentro? Pessoas podem existir de várias formas, mas poder se questionar sobre quem você é uma das grandes coisas. Olhem bem o que você faz, né? Aquilo que consome a sua mente geralmente controla a sua vida. O que a gente fica pensando, será, às vezes já dá uma resposta de que sim, de que você pode sim ser outra pessoa, outra coisa, no seu tempo, no seu modo e na sua vivência. E agora, por fim, eu quero dizer para vocês que escutam esse episódio, que são pessoas que estão em fase de transição de gênero, que, primeiro, a transição de gênero não é única para todas as pessoas. Por mais que a gente possa se referenciar em outras vivências, por mais que a gente possa se inspirar em outras vivências, não vamos esquecer
que a nossa vivência de gênero, ela é única e ela está também circunscrita dentro do nosso conjunto de possibilidades. E você é uma pessoa única nesse mundo. Você, o seu jeito de entender o seu gênero, o seu corpo, o seu desejo, pode ser único nesse mundo em lugares muito específicos. Dê atenção para esses lugares. Dê atenção para aquilo que te atravessa o peito, para aquilo que grita dentro de você e que pede para você dar uma atenção e olhar por que isso não está sendo colocado na luz da sua vivência. Esse é um ponto. A outra coisa que eu quero falar para vocês é: as pessoas nos representam, mas olhem para as mídias também. Quais são as pessoas trans que estão ganhando destaque na mídia? São pessoas trans com um grande grau de passabilidade também. E às vezes a gente olha para essas pessoas e fala: isso é ser trans, eu acho que eu não sou o suficiente. Não existe trans o suficiente, existe aquilo que você pode ser. Olhe para pessoas reais, olhe para as pessoas ao seu redor, procure nas redes, converse com pessoas trans que vivenciam o mundo como pode ser vivido. É aí que está a grande pluralidade, a efervescência, o caldo da vida que está fervendo e borbulhando. É aí que está na diferença. Mas nunca esqueça que você é uma pessoa também. Você não precisa ser uma imitação, você é uma pessoa. Não tem destino. A transição não é um destino, ela é uma jornada sem fim. Enquanto você estiver viva, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver vive, você estará transicionando, você estará vivendo o seu processo, porque a pessoa de hoje, o corpo da pessoa de hoje não vai ser o mesmo corpo da pessoa daqui a 10 anos. E para cada fase do nosso corpo, da nossa vida, nós vamos ter estratégias diferentes de lidar com ele. Nós vamos transicionar para modos e estados diferentes e viver nosso corpo cada momento como ele permite, como a sexualidade permite, como a raça permite. E lembrem disso, corpos racializados têm experiências diferentes só por serem racializados. Quando soma a transição de gênero, a transgeneridade, isso é um outro aspecto. Olhe para a sua raça, olhe para o seu gênero, olhe para o seu corpo, se você é uma pessoa gorda, com deficiência, uma pessoa neurodiversa, pessoa de qualquer outra condição. Tudo isso faz parte de você. E o mais importante, você não é a sua transição de gênero. Você não é a sua identidade de gênero. A identidade de gênero é uma das dimensões de quem você é. Você é muitas outras coisas que acontecem junto disso. E não se esqueça disso. Não se esqueça de se colocar no mundo como você é, se você puder fazer isso. Você é muito mais do que uma categoria, do que um nome, do que um rótulo. Você é uma pessoa com desejos, com gostos, com produções, com vulnerabilidades, com desejos que às vezes nem você ainda conheceu e que vai conhecer. Se permita, com cuidado, se acolher nos seus espaços e se permita se fortalecer com outras pessoas que também estão nesse processo. A vida é uma jornada, não é um destino. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?